Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? E sempre quando a gente traz aquela conversa inicial, né, de como é o formato da nossa aula nesse momento, de como é que a gente pensou essa aula de matemática para vocês, para que fique bem claro, né, e que essa participação que a gente precisa ter nesse momento, para que a gente faça com que a aula seja cada vez melhor, tá certo? Então, lembrando que se você está assistindo a aula ao vivo agora pela TV, em breve ela estará no nosso canal no YouTube e é por lá que você mantém o contato conosco, tá certo? Escreve para a gente. Já trouxemos aqui em aulas anteriores a devolutiva de que um estudante estava com algumas dúvidas, então é importante para a gente nesse momento a sua comunicação, tá certo? Se inscreve lá no canal, coloca lá as notificações, dá uma olhadinha lá na playlist da tua turma, navega pelas playlists de outras turmas, tá certo? Estamos fazendo aulas bem legais, tá bom? E a outra coisa é o formato da nossa aula, né? Ou seja, uma aula de matemática dessa forma, então a gente tem que se preocupar bastante com o conceito, com as ideias, com a descrição das etapas que a gente segue aqui na aula, tá certo? Ou seja, aquela técnica, aquela ferramenta que muitas vezes é característica da matemática, a gente faz com que ela seja uma etapa posterior ao que a gente discute aqui em sala de aula, tá certo? Ou seja, a nossa sala de aula, como você vendo aí pela TV, ou pelo computador, pelo celular, ela faz com que você participe dessa nossa aula, tá certo? Em alguns momentos da aula, vai ter lá o símbolozinho do chat, que é aquele momento que, como se você estivesse na aula presencial, você levantasse a mão e dissesse: professor, estou com dúvida, não estou entendendo, como é que faz isso aí? Mas a gente vai ter a possibilidade de você escrever para nós através dos comentários do YouTube, tá certo? Em breve teremos novas formas de interação, mas por enquanto lá pelo nosso canal do YouTube. Então se identifica, bota o nome da tua escola, o nome do teu professor, da tua professora, tá certo? E você, colega professor, colega professora, utiliza lá nossas aulas, comenta também, entre em contato conosco para que a gente faça a aula cada vez melhor, tá certo? Então o conceito que a gente está trabalhando nessas aulas anteriores, né? Lembrando que essa aula compõe um bloco de 3 aulas, né? Estamos na terceira aula desse bloco de 3 aulas da álgebra, né? Onde a gente está estudando especificamente as equações, os sistemas de equações e hoje a representação gráfica de um sistema de equações, tá certo? Ou a representação gráfica de uma equação. A gente vai ver que eu vou até um determinado ponto e como sugestão você vai dar prosseguimento ao que a gente sugerir aqui, tá certo? Então, como é uma aula que eu preciso passar por algumas etapas técnicas, quando essa aula estiver no YouTube, vê lá com calma, eu botei até algumas sinalizações de momentos da aula que é importante você pausar quando estiver no YouTube, voltar um pouco, ver com calma, tá certo? Então vamos começar, né? Então, a gente observa que todas as animações, todas as imagens utilizadas nessa aula são do Canva e o avatar do Bitmoji, ok? Então vamos lá, né? Então, nesse momento, a aula passando pela TV, no computador, na internet, da maneira que você estiver vendo, é importante que você participe conosco da aula, tá certo? Em vários momentos da aula vão aparecer símbolos indicando um chat, que é justamente para você entrar em contato conosco naquele momento da aula, tá bom? E, mais uma vez, no nosso canal lá no YouTube, se inscreve e manda os comentários, ok? Então vamos começar, né? Então a gente falou na primeira aula desse bloco de aulas, a gente falou da ideia de equação, o que é resolver uma equação, né? Muitas vezes a gente quando pega de primeiro assim o que é uma equação, a gente olha que tem letras, números e operações, e eu lembrei bem, né, que a letra está ali guardando lugar para uma informação desconhecida, e seu objetivo é descobrir essa informação desconhecida. Então para isso a gente tem as técnicas de resoluções de equações. Apresentamos algumas aqui, né? Ou seja, fizemos uma associação com o equilíbrio da balança, mas já na aula posterior nós mostramos algumas técnicas que você pode utilizar, mas a explicação está lá no equilíbrio da balança. E na aula seguinte a gente trabalhou com os sistemas de equações, quando você tem mais de uma equação numa determinada situação, onde essas equações elas representam partes de um determinado problema. E a gente fez a seguinte pergunta na aula anterior: como é que eu faço para resolver 2 ou mais equações ao mesmo tempo?
Então, na aula anterior, apresentamos uma das técnicas e eu falei que existem outras técnicas, tá certo? Então, como sugestão, tenta resolver com essas outras técnicas aí. Dá uma pesquisada, pergunta ao teu professor, tua professora, quais são os outros métodos, tá certo? E hoje a gente vai fazer a representação gráfica de um sistema de equações e de uma equação, consequentemente, tá certo? É muito comum fazer isso na matemática, tá certo? Ou seja, esses elementos algébricos, que são as equações, os sistemas de equações, as funções que vocês estudarão no próximo ano, são representações algébricas e essas representações, como o nome já diz, podem ter outras representações e o gráfico é uma delas, tá certo? Então a gente faz esse momento agora chamando na matemática como um estudo analítico das funções, das equações, dos sistemas de equações, é quando você representa graficamente essa situação, tá certo? Então, o gráfico que a gente vai trabalhar na aula de hoje é um pouco diferente ou totalmente diferente dos gráficos que nós estudamos em aulas anteriores quando falamos de estatísticas, gráficos e tabelas, tá certo? Mas eu vou tentar fazer um meio termo. Eu vou trabalhar aqui com o lugar onde a gente desenha esse gráfico, mas não entrando em muitos detalhes, tá certo? Então vamos lá, né? Então, como é comum a gente fazer no início das nossas aulas, fazer uma retomada do que a gente fez na aula anterior, né? Ou seja, na aula anterior a gente discutiu sobre as equações, os sistemas de equações, e a gente percebeu que essas equações e esses sistemas de equações têm um conjunto de técnicas, né? Então essas técnicas, elas precisam ser vistas, revistas, debatidas, tiradas as dúvidas, tá bom? Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar esses dois tipos de elementos que nós estudamos anteriormente, que são as equações e os sistemas de equações, e como é que a gente representa graficamente, tá certo? Então, vejamos o seguinte. Estão bem acostumados com essa imagem, né? Se você está vendo essa aula agora como sendo a primeira desse assunto, volta lá na nossa playlist, assiste as duas aulas anteriores sobre equações e sistemas de equações para entender bem, né? Então, é muito comum quando você, de primeira, olha para uma situação como essa daqui, y mais w, y menos w, ou bola de vôlei mais bola de basquete, não entenda o que significa isso, né? Então, lembra que a gente falou nas aulas anteriores que esses símbolos e essas letras funcionam como informações desconhecidas. E o nosso objetivo é descobrir essas informações, tá certo? Então, lembra que eu usei tanto com símbolos como com letras para representar esses sistemas de equações, tá certo? Então, como é que esse sistema de equação ele é representado num gráfico, tá certo? É muito comum já no 8º ano você já ter se deparado com situações onde o gráfico é representado ali, né? Então, aquele ali que eu acabei de chamar é chamado de plano cartesiano. O plano cartesiano é o local onde nós podemos representar gráficos, podemos representar pontos, várias situações, tá certo? A gente vai voltar em outros momentos a falar mais do plano cartesiano, vamos ter até aulas específicas com elementos do plano cartesiano, mas o que a gente vai trazer na aula de hoje, intuitivamente você consegue desenvolver, tá bom? Então a gente vai perceber o seguinte, como é que uma equação pode ser representada graficamente, tá bom? É bom você perceber que na álgebra, os elementos algébricos, eles estão representando algumas situações. No caso específico dessas aulas, nós estamos representando equações e sistemas de equações. E como eu disse anteriormente, essas representações têm outras caras. No caso de hoje, vamos ver graficamente, tá certo? Então, vamos tentar entender passo a passo como é que a gente faz isso daí. Então, como eu falei, o plano cartesiano é essa representação aí, onde a gente tem esses eixos, né? Vou falar de cada um separadamente, mas é como se você imaginasse uma régua na horizontal e uma régua na vertical. Aquele ponto ali onde eles se encontram é chamado de origem, ou o ponto zero, tá certo? A gente vai ver como é que representa um ponto no plano cartesiano. Observe que tem x e y, isso é uma maneira padronizada de representar o plano cartesiano, porque, como já falei em outras situações, a matemática é uma linguagem universal. Se escreve e se faz matemática da mesma forma aqui em Recife, São Paulo, Japão, aonde você imaginar, a matemática ela é escrita da mesma forma, porque a matemática é uma linguagem universal.
Então, toda vez que você se referir a plano cartesiano, tem essa cara aí, ó, esse eixo horizontal, o deitado, é o eixo X, o eixo em pé é o eixo Y. Eles têm nomes específicos, tá certo? A gente não vai exigir tanto na aula de hoje, mas esses eixos aí têm nomes específicos, tá bom? Então, o plano cartesiano é como se fosse o local onde a gente faz a representação gráfica. Lembrando mais uma vez que gráfico em matemática é preciso que tenha uma distinção. Quando eu estou falando de gráficos estatísticos, lembra que em aulas anteriores falamos de gráficos, infográficos, pictogramas, tabelas, mas quando a gente fala de gráfico de função, gráfico de equação, gráfico de sistemas de equações, estamos falando de um gráfico representado no plano cartesiano. Então vamos entender um pouco o plano cartesiano, né? Então eu cortei o plano cartesiano nos eixos, né, para a gente entender, né, esse eixo em pé, o eixo Y, e o eixo deitado, o eixo X. Bom, então perceba que ali, ó, do 0 para cima, os números positivos no eixo Y, do 0 para baixo, os números negativos. No eixo X, do 0 para a direita, positivo, do 0 para a esquerda, negativo. A orientação normal quando você estuda os números inteiros, tá certo? Então são os eixos. E a localização? Ou seja, qualquer ponto no plano cartesiano, ele vai ter uma localização, onde a gente consiga dizer qual é essa localização, tá certo? É muito comum, por exemplo, quando você vai pesquisar um endereço, um local, utilizando o mapa no celular ou no computador, é muito comum você encontrar informação de onde é essa localização. Ou seja, nós estamos localizados, utilizando o GPS do celular, por exemplo, da mesma forma que a gente representa no plano cartesiano, com uma pequena diferença, né? Ou seja, a nossa localização no GPS, ela está levando em consideração um espaço curvo, né? Ou seja, o planeta Terra curvado. No caso do plano cartesiano, como o nome já diz, é um plano, é reto. Então aquele ponto que eu coloquei ali, ó, é um ponto no plano. A gente chama matematicamente de um ponto no plano cartesiano. E como é que eu localizo esse ponto? Como é que eu localizo o ponto quando ele estiver daquela outra forma? Então a gente vai perceber, ó, que essa parte do plano cartesiano, todas essas partes aí, observe que eu tenho 4 partes, né? Essa parte aí, eu tenho a parte de lá, eu tenho essa parte de cá e eu tenho essa última parte aqui. Perceba que eu segui o sentido contrário do relógio, né? Ou seja, no sentido anti-horário. E é assim que a gente lê, tá certo? Então, como são essas 4 partes, a gente chama matematicamente de quadrantes. Então, cada parte dessa aí é um quadrante, tá certo? O primeiro, segundo, terceiro e quarto, lendo no sentido anti-horário. Mas o mais importante para a gente é que a localização desses pontos está fazendo referência com os eixos. Então, quando eu tenho, por exemplo, a localização de um GPS, você geralmente estuda isso em geografia, né? Latitude e longitude. Ou seja, um ponto no plano ou um ponto no globo terrestre, ele tem uma orientação de latitude e longitude no globo, que é a mesma orientação que a gente tem no plano cartesiano, eixo X e eixo Y, tá certo? Então, cada ponto no plano, cada ponto no globo vai ter essa orientação, né? Ou seja, aquele eixo em pé, aquele eixo deitado. Lá em geografia você tem direitinho como é que é cada um desses nomes, tá certo? No nosso plano cartesiano, observe que esse globo que eu coloquei, ele tem essas listas na horizontal e na vertical, justamente para fazer uma relação com o plano cartesiano, tá certo? Ou seja, aquela malha quadriculada ali, ela pode ser entendida também como você está olhando para o plano cartesiano. Apesar de que no primeiro plano cartesiano que eu mostrei não tinha malha quadriculada, mas você vai observar que intuitivamente todo plano cartesiano é quadriculado daquela forma ali, tá certo? Então, o paralelo que eu encontrei, ou seja, a relação que eu encontrei aí com o plano cartesiano, né? Então, a gente faz as orientações olhando para os eixos. E como é que a gente olha para esses eixos? Primeiro, a gente vai olhar para o eixo que está deitado, que no caso do plano cartesiano é o eixo X, e depois a gente vai observar a orientação na vertical, o eixo que está em pé, que no caso do plano cartesiano é o eixo Y. Então a gente vai olhar sempre dessa forma. Então aquele primeiro ponto eu quero localizá-lo no plano cartesiano. Então eu vou olhar primeiro qual é
a sua orientação no eixo X e depois eu vou olhar a sua orientação no eixo Y. E a gente vai perceber que esse ponto aí, ele tem orientação X2, orientação Y3. Eu vou tirar esse nome orientação e a gente vai chamar de coordenadas, tá certo? Em matemática a gente chama coordenadas. E a notação é essa daqui. Então, quando você vê num plano cartesiano um número junto com o outro, dentro de parênteses, separado por vírgula, ele está fazendo a representação de um ponto. Então, aquele ponto que a gente viu, ele tem coordenadas 2 e 3, sempre nessa ordem. Então, por isso que um ponto no plano cartesiano é chamado de ponto, mas a gente diz que ele é um par ordenado. A sua notação utiliza um par ordenado, ou seja, 2 no caso das coordenadas aí e na ordem, tá certo? Sempre o primeiro vai representar o 2, o x, e o segundo vai representar a coordenada y, tá certo? Então é a notação que eu utilizo. Eu posso pegar um outro ponto ali, ó, naquele quadrante ali. Então observe que primeiro eu olho para o eixo x, que no caso ali é o menos 4, e depois eu olho qual é a coordenada dele no eixo y, que também é menos 4, tá certo? Mas perceba que o menos 4 primeiro está no eixo x e o menos 4 da segunda coordenada está no eixo y. Então é isso que a gente faz, tá bom? Então é importante a gente olhar e observar o plano cartesiano seguindo essas orientações. Cada ponto no plano cartesiano tem uma orientação. E por que eu estou falando desse plano cartesiano na hora que eu estou querendo representar graficamente uma equação ou um sistema de equações, certo? Então, como a gente vai representar lá no 9º ano uma função, aqui no 8º ano uma equação e um sistema de equações, a gente vai observar que a representação gráfica ela tem algumas orientações para a gente não confundir. Por quê? Porque quando a gente representa graficamente, eu vou tentar analisar uma determinada situação, né? Lembra que uma equação está representando uma situação concreta e na representação dessa situação concreta, muitas vezes eu preciso ver o que tem mais, o que tem menos, se está crescendo, se está decrescendo, se está constante. Então, para isso, a gente precisa do plano cartesiano, que ele vai dar todas as ferramentas para a gente fazer essa análise. Então, vamos ver aqui na tela o seguinte, que existem muitas formas de representar graficamente uma equação. Aqui na aula a gente vai ver uma dessas formas, mas lembrando que todas essas formas vão levar ao mesmo gráfico, tá certo? Então, não confunda as formas de chegar a essa representação com a representação. A representação é única, mas as formas de eu chegar a essa representação é que são bastante variadas. A gente vai ver uma delas só, mas é uma que você consegue compreender as outras na sequência. Então, vamos voltar ao nosso sistema de equações, né? Ou seja, eu tenho esse sistema de equações. Quem não acompanhou a aula anterior já viu que a gente conseguiu determinar qual é o valor da letra Y e qual é o valor da letra W, que foi a aula anterior, né, onde a gente aprendeu as técnicas de resolver sistemas de equações, e hoje a gente vai querer representar isso daí. Então veja, representar um sistema de equações, no caso aqui eu estou falando de sistema de equações, mas na hora que eu vou representar, eu represento uma equação, depois eu represento a outra, porque cada equação de um sistema vai ter uma representação no gráfico. Então eu coloquei aí, olha, para a gente ter uma ideia de que como é a representação gráfica de uma equação. A gente vai ver que independente da equação, sempre vão ter características que a gente vai observar. Ó. Pode ser assim, mas uma coisa não vai mudar. Seja ela assim ou seja ela dessa forma, sempre uma equação da que a gente está vendo agora, que são equações de primeiro grau, a sua representação gráfica sempre será uma reta, tanto mais para cima, tanto mais para baixo, independente, tá certo? Então, toda vez que você tiver uma equação de primeiro grau, o que é uma equação de primeiro grau? Onde todas as incógnitas estão daquela forma ali. Você não vai encontrar, por exemplo, lembra das aulas de potenciação? Você não vai encontrar, por exemplo, uma incógnita ao quadrado, uma incógnita ao cubo. Sempre as representações vão ser uma reta, tá bom? Então, cabe agora a gente tentar descobrir como é que é essa reta. Então, vejamos o seguinte. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter técnicas e maneiras de construir esse gráfico. Eu vou apresentar uma delas.
E a que eu vou utilizar, a técnica que eu vou utilizar é o que está escrito ali, né? A interseção com os eixos. Por que eu vou fazer isso? Veja, eu gosto de começar sempre com essa técnica porque ela é mais intuitiva no sentido de que, se eu falei que o gráfico de uma equação das que nós estamos estudando agora é sempre uma reta, perceba que nesse caso aí, ela passa uma vez no eixo X, passa uma vez no eixo Y. Então, se eu for variando aí as representações, eu sempre vou encontrar essa caracterização de passar uma vez no eixo X, passar uma vez no eixo Y. É sempre assim? Não. A única vez em que isso vai mudar é quando você tiver as chamadas funções, as equações constantes, ou seja, onde a solução sempre vai dar o mesmo valor. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, o método que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver que ele consiste em eu tentar descobrir qual é a interseção com os eixos. Fazendo isso daí, a gente vai perceber o seguinte: imagina que eu quero construir o gráfico de uma equação e eu descubro que ela passa, o gráfico dessa equação passa no eixo Y no ponto 4. E eu consiga descobrir que passa um x igual a 3. Acabou-se, né? Ou seja, se eu sei que é uma reta passando em 4, passando em 3, só existe uma única reta passando por dois pontos ao mesmo tempo. É um princípio geométrico já conhecido, tá certo? Então a gente vai tentar fazer dessa forma, encontrando a interseção com os eixos. E como descobrir a interseção, tá certo? A gente vai ver que o método que a gente está utilizando hoje é uma das maneiras. Existem outras formas. Só que o que eu vou fazer aqui é o seguinte: sabendo que passa uma vez no eixo X e uma vez no eixo Y, a gente vai tentar usar a seguinte relação. Então perceba, as nossas equações têm duas incógnitas, tá certo? Então, como eu fiz a escolha desde a primeira aula de que a nossa equação eu estou utilizando letras que não sejam necessariamente x e y, eu vou fazer a seguinte escolha: a incógnita w vai estar representada naquele eixo x. A incógnita y, por coincidência, vai estar no eixo y. Eu poderia fazer o contrário? Poderia. Faz o teste aí e escreve para a gente o que é que você vai encontrar, tá bom? Então a gente vai perceber o seguinte, que a incógnita igual a zero, isso é a técnica, tá certo? Ou seja, fazendo uma incógnita igual a zero, eu descubro aonde é que passa no outro eixo. Como eu disse no início da aula, algumas passagens, pausa quando estiver lá no YouTube, volta um pouquinho para rever. Isso daqui é a técnica utilizada, ou seja, fazer uma incógnita igual a zero, eu vou descobrir aonde passa no outro. O que significa isso, né? Essa imagem, o que é que isso está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que naquela equação ali, quando eu fizer y igual a zero, eu vou encontrar aonde é que a reta passa em x, que no caso está representando o w. Quando eu fizer w igual a zero, eu vou descobrir aonde passa em y, certo? Então vamos ver um exemplo aqui. O exemplo que a gente vai utilizar é o seguinte, aquela mesma equação que a gente está trabalhando desde a aula anterior. Então lembra que eu disse, ó, fazer a incógnita igual a zero. Então faço cada uma de uma vez. Fazendo y igual a zero e w igual a zero, perceba aqui, ó, a equação ali em cima não é y mais w igual a 3. Quando eu faço y igual a zero, ó, fica 0 mais w igual a 3. Quando eu faço w igual a zero nessa de baixo, fica y mais 0 igual a 3. Somar 0, subtrair 0, não altera em nada. Então significa que w é 3 e y é 3. Voltando ao que a gente fez anteriormente, a gente vai perceber que no eixo x, que é onde está representado a incógnita w, vai passar no ponto 3, e no eixo y, que está representando lá a incógnita y, também vai passar no ponto 3. Então como é que isso vai ficar? Olha, observando aqui, ó, w igual a 3, está aqui. Quando eu quero descobrir o y igual a 3, está aqui. E agora a gente observa, se eu descobrir aonde passa no eixo x, aonde passa no eixo y, eu acabo agora de determinar como é que é o gráfico dessa equação, já que só existe uma maneira de se passar uma reta por esses dois pontos. Então, passando por esses dois pontos, tá certo? Nesse primeiro momento eu só liguei os dois pontos, mas na hora que eu vou representar o gráfico, não é apenas ligar esses dois pontos, é passando por esses dois
pontos aí, tá certo? Então a gente acaba de ver que essa técnica, ela faz com que você consiga representar graficamente uma equação, tá bom? E como eu chamei o tema da aula de representação gráfica de um sistema de equações, observe que eu fiz a representação gráfica de y mais w igual a 3. Mas lembra que nosso sistema tinha y mais w igual a 3 e y menos w igual a 1. Como sugestão, tenta seguir os mesmos passos do que eu fiz agora, só que para y menos w igual a 1. E descreve lá o que foi que você encontrou. Descreve lá, por exemplo, será que essas retas se encontram? Se elas se encontram, tenta descobrir qual é a coordenada x e a coordenada y desse encontro. Escreve lá o que é que você encontrou, tá certo? Então, sabendo agora, a gente consegue fazer, já com a junção das 3 aulas, a gente consegue ver uma equação, representar uma equação, resolver uma equação. Discutimos isso na primeira aula. Na aula seguinte, nós observamos o que é um sistema de equações, aprendemos como resolver um sistema de equações, lembrando que a gente viu uma única técnica, e na aula de hoje a gente consegue representar graficamente esse sistema de equações, né? Consequentemente representando uma equação, tá certo? Só que agora tem um passo adiante, que aí é como sugestão que eu dou para o colega professor, professora, que é o seguinte: envolve aí todos esses conceitos estudados nessas 3 aulas, monta um problema que, se você observar lá na trilha, tem diversos problemas, né? Tem o de estacionamento com carros e motos, né? Tem da fazenda com vacas e patos. Pega um desses problemas e sugere ao estudante transformá-lo num sistema de equações e representar graficamente. E discute aí o que é que a solução desse sistema tem como a representação. O que é que essa representação ela nos dá, tá certo? Então, lembrando que a gente sempre traz aqui na aula os conceitos, as ideias, e é importante saber como é que vocês estão fazendo isso na prática, tá bom? Então, a gente representou y mais w, e como eu botei esse símbolo aqui, ó, aquilo que eu falei no início da aula, né? Ou seja, o símbolo de voltar é que quando essa aula estiver no YouTube, volta um pouco aí, ver mais de uma vez como é que eu representei graficamente aquela equação, entendendo quando faz uma igual a 0, quando faz a outra igual a 0, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início desse bloco de 3 aulas, é a parte de álgebra, então vê, revê, anota a dúvida, escreve lá para a gente qual é a sua dúvida e vai ser um prazer te dar essa resposta, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.